Então nós estamos a viajar com o povo de Israel rumo à Terra Prometida. Nesta viagem nós sabemos que um dos seus pontos altos, até porque já fizeram filmes sobre isso, é a lei que Deus dá a Israel. É um conjunto de regras que o povo teria que cumprir sob pena de não contar com a proteção de Deus. Talvez este não seja o vosso caso, mas se nós olharmos apenas desta forma, nós podemos cair no erro, de achar que aquilo que está descrito nestes capítulos é descontextualizado à nossa realidade. Eu diria que, de uma perspectiva humana, vivemos numa sociedade em que damos muito mais valor aos direitos do que às obrigações, e isto vai-se vendo, da parte, pelo menos, de alguns, onde não nos privam, onde não permitimos que nos privem de qualquer direito, mas temos sempre boas razões para não cumprirmos as nossas obrigações. Também de uma perspectiva espiritual, e não vou entrar aqui em teologia profunda, ao contrário do povo de Israel naquela altura, nós neste momento temos o privilégio de vivermos na era da graça, ou seja, debaixo da graça e não debaixo da lei. Ou seja, aparentemente esta viagem não é muito atrativa ou não seria muito popular. Agora, eu tenho a certeza de que, para lá das aparências desta viagem e para lá também das minhas palavras desta noite, há algo que Deus quer dizer-nos e quer dizer desta noite. Por isso eu vou convidar-vos a lerem comigo Êxodo 23, 6, 9, na convicção de que Deus tem algo novo para nós que não sabemos, não conhecemos, mas que é melhor do que temos agora. E enquanto abrem em Êxodo 23, 6, 9, queria apenas aproveitar para contextualizar e recordar que o povo judeu, após uma saída miraculosa do Egito, ele estava neste momento aos pés do Monte Sinai, ao qual Moisés subia regularmente para estar na presença de Deus e ouvir dele o plano que tinha para Israel. Este plano que era uma aliança entre Deus e Israel, da qual dependia a aceitação de várias leis, e é isso que eu vou ler agora. Diz assim então, versículo 6: Não faltes à justiça quando tiveres que defender a demanda de um pobre. Evita as falsas declarações e não condenes à morte o inocente e o justo, porque eu condenarei essa injustiça. Não te deixes subornar, porque o suborno corrompe e cega mesmo os mais espertos, fazendo com que os inocentes percam a causa. Não oprimas o estrangeiro, porque também foste estrangeiro no Egito, e assim podes compreender a condição de estrangeiro. Ok, então, se eu perguntasse, e não precisam de responder por causa da dinâmica dos microfones, mas se eu vos perguntasse qual o tema comum destes versículos, acredito que todos diriam que é justiça. E é de facto justiça. Eu fui ver a passagem paralela em Deuteronômio a esta, e diz assim no capítulo 16, versículo 20. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, reparem que a justiça é tão importante para Deus que ela vem acompanhada de uma promessa e de uma consequência. E, de facto, a justiça é, sem dúvida, uma das características de Deus mais enfatizadas ao longo de toda a Bíblia. E eu, olhar para esta passagem, o primeiro princípio, a primeira lição que eu tiro é que devemos sempre defender a verdade, a todo o custo. Mesmo que o facto de não o fazermos, mesmo que o facto de não defendermos a verdade não nos afeta ou não nos prejudica, ou às vezes até nos possa trazer alguns benefícios. E vejam, e se puderem ter a Bíblia aberta durante este tempo, seria ótimo, porque não sei, acho que não é um defeito, mas quando eu partilho alguma meditação eu uso muito a Bíblia. Então vamos olhar para os versículos 6 e 7. E eles alertam-nos
para aqueles que, por qualquer razão, estão numa posição de maior fragilidade e são inocentes, mas não têm a mesma capacidade de se defenderem. Eu acredito que muitos de nós, ou talvez todos, nós conhecemos alguém no nosso local de trabalho, na nossa universidade, na nossa escola, diria até talvez na nossa igreja, que está nessa posição, numa posição mais frágil. Aliás, eu até me arriscaria a dizer que talvez algum de vocês esteja nessa posição. Seja como for, nestes versículos, eu vejo que como Deus a empurrar-nos de espectadores passivos para atores ativos que se colocam ao lado dos inocentes e dos mais fracos para defender a verdade. E eu, quando estava a ver este versículo, estava-me a lembrar tantas vezes na escola, os bullies a meter-se com os mais fracos e toda a gente, inclusive eu, a olhar, a ser um espectador passivo. Todos éramos espectadores passivos. E aqui, eu, ao ver estes dois versículos, sinto como que se Deus estivesse a empurrar-me e a empurrar cada um de nós para ser não um espectador, mas um ator ativo que se coloca ao lado daqueles que precisam. E aqui há uma coisa importante, é que Deus, no meu entender, Ele não está a sugerir, Ele também não nos está a encorajar, Deus está realmente a empurrar-nos para sermos ativos e nos colocarmos ao lado daqueles que precisam. Porquê? Para defender a verdade. E isto é muito prático, como toda a Bíblia é. Isto significa, por exemplo, se pensarmos num local de trabalho, defender o nosso colega, ou defendemos o nosso colega, por exemplo, do nosso superior, ou até de outro colega, se este for acusado injustamente. Pode significar, por exemplo, na escola ou na universidade, defendemos alguém, um colega que está a ser maltratado verbalmente ou fisicamente e não tem como se defender. E a questão é esta: não agirmos numa situação destas, e isto torna difícil, não nos trará consequências negativas. E é até aquilo que seria de esperar, é aquilo que é normal, seja no local de trabalho ou numa escola. Ninguém está à espera que nós tomemos uma posição pelo mais fraco ou pela verdade. Mas ao não fazermos, estamos a pecar contra Deus. Ao mesmo tempo, se agirmos e assumirmos fizermos aquilo que é correto, aí sim estamos a correr o risco de sofrer consequências negativas. Eu tenho uma pequena história que se passou comigo e vou-vos contar. Há muitos anos, depois de eu ter terminado o meu curso, entrei para uma empresa de importação e exportação. Isto foi antes de eu sair de lá para entrar na Agape, e a empresa era uma empresa boa, mas basicamente tínhamos o meu patrão e abaixo dele era eu, porque não havia mais ninguém. Então, nós trabalhávamos numa pequena sala, num pequeno escritório, com as secretárias viradas um para o outro, e eu já não me lembro há quantos meses é que eu trabalhava lá, para aí 3, 4 meses. O telefone toca e eu vou, um dos meus papéis era atender o telefone, e enquanto eu estou a pegar no auscultador do telefone, o meu patrão olha para mim e faz este sinal, como a dizer: eu não estou. E porquê? Porque ele sabia que era um cliente que não estava muito satisfeito com o trabalho dele e não queria ter que lidar com ele naquele momento. Ora bem, como eu já tinha a mão no auscultador e já estou, enquanto isto, a levantar para o ouvido, eu tenho duas hipóteses. Ou faço o que o meu patrão me disse, só para situar, eu estava há poucos meses na empresa, era o meu primeiro emprego, estava com um contrato a prazo, e estava um bocado assustado com a ideia de desagradar o meu patrão. Ao mesmo tempo, na minha cabeça estava uma voz a dizer: isso é mentir, isso é mentir. E eu pego no telefone
cumprimento o cliente e digo, o cliente pede para falar com o meu patrão e digo, só um momento. Quando eu digo isto, olho para o meu patrão e a cara dele, eu não consigo reproduzir, mas lançava quase literalmente raios na minha direção de tão zangado que ele estava. Claro que ele não podia fazer nenhum som porque senão o cliente iria perceber, mas ficou mesmo zangado. E eu, no silêncio, digo, como ele não estava disponível, digo, bem, ele não está disponível neste momento. E desligo o telefone. O meu patrão vira-se para mim e diz, mas o que é que lhe passou pela cabeça para fazer isso? E não sei se meio como Neemias, quando o rei Artaxerxes perguntou porque é que ele estava com aquela cara, fiz uma oração muito rápida e aquilo que me saiu da boca foi, eu não minto. E o meu patrão olha para mim muito espantado e eu só tenho tempo a dizer, é assim, tal o nome do meu patrão, não vou arriscar dizer qual era, eu não minto. E tal como não menti ao cliente, também pode ter a certeza que nunca vou mentir a si. Ele ficou desarmado, resumindo a história, e o que eu vos posso dizer é que no ano e talvez alguns meses que ainda trabalhei lá, sempre que alguém ligava e ele não queria falar com ele levantava-se e saía do escritório para eu poder dizer que ele não estava. E isto mostrou respeito da parte dele. Eu não te vou contar isto para ficar bem visto, mas sim, e literalmente para a glória de Deus, porque eu fiz o que era certo, mas naquele momento foi o Espírito Santo que encheu-me de coragem, porque eu tinha medo, encheu-me de fé e orientou-me e abençoou-me perante o meu patrão. Como que eu achei graça perante o meu patrão. Portanto, não quer dizer que corra sempre tão bem, e nem sempre corre, mas eu acredito que Deus honra aqueles que o obedecem. Bom, concluindo esta ideia destes versículos, eu tiro para mim que nós somos lembrados que não podemos usar aquela desculpa de isto não prejudica ninguém ou isso não me diz respeito. E de facto somos colocados perante o mesmo dilema que eu fui naquele momento. Se temos nós fé suficiente para ir contra aquilo que o mundo aceita como normal para obedecer a Deus. Esta é a primeira pergunta que eu vos deixo. Vamos avançar para o versículo 8. E o versículo 8 aborda a defesa da verdade de uma perspectiva muito atual, que é a de que se nós abdicarmos de defender a verdade, nós podemos não só não ser prejudicados, como tirar benefícios com isso. O versículo fala de suborno, e eu acredito, espero não estar enganado, que nenhum de nós alguma vez aceitou um suborno financeiro, mas talvez seja mais provável que alguns de nós já tenhamos abdicado de defender alguém ou algo ou a verdade para benefício próprio. E de facto isto é tão subtil que exige que nós nos avaliemos a nós próprios honestamente. Porque isto pode acontecer em qualquer lado, pode acontecer no trabalho, na universidade, na igreja, na nossa família. Porquê? Porque todos nós somos egoístas por natureza. E a nossa tendência é sempre pôr-nos em primeiro lugar à frente da vontade de Deus. Por último, no versículo 9, mas não estou a terminar, mas o último versículo da passagem que me foi pedida para falar, no versículo 9, volta a olhar para os mais frágeis. E neste caso é especificamente para um grupo, que é o grupo dos estrangeiros. E mais uma vez, eu acho que não podia ser mais atual e relevante falarmos de estrangeiros, ou imigrantes, ou refugiados. Isto porquê? Porque todos nós nos relacionamos com estrangeiros. Alguns de nós fomos ou somos, aliás, somos mesmo imigrantes, e vivemos uma das maiores crises de refugiados da história moderna. Graças a Deus, a nossa Igreja tem sido muitas vezes um bom exemplo
na recepção aos que vêm de fora. E independentemente da condição em que vêm, temos uma história nessa área. E por isso a pergunta que eu nos deixo é se no nosso dia-a-dia, de que forma olhamos para os que são diferentes. E antes de avançar, eu queria realçar também como é curioso que Deus justifica este mandamento de não oprimir o estrangeiro com o argumento de Israel ter sido já estrangeiro. Eu diria que isto em bom português era a mesma coisa que dizer ser empático, pois sabes o que é estar nos pés de um estrangeiro. E esta ideia de empatia eu até fui ver isto ao dicionário, é a capacidade de nós nos identificarmos com outra pessoa e com aquilo que ela diz ou sente. E sabem, ser empático não é um dom. Eu não me recordo de nenhuma passagem bíblica dos dons espirituais que falasse sobre a empatia. Não é um dom. E, portanto, isto quer dizer o quê? Que nós não podemos desculpar-nos com eu não recebi esse dom. Eu considero a empatia mais como uma arte. Talvez uma arte em vias de extinção, ou muito rara. E tal como com qualquer arte, há pessoas com mais jeito, outras com menos, mas todos nós podemos desenvolver ou melhorar essa arte. Vou ser honesto convosco e dizer e reconhecer que eu só depois de casado é que comecei a desenvolver essa arte. Era algo que não fazia parte de mim, a empatia. Hoje em dia eu acho que já desenvolvi, já estou satisfeito com o meu nível, pelo menos com a minha progressão de desenvolvimento, espero continuar a desenvolvêla. Agora, Paulo, na carta aos Romanos capítulo 12, se quiserem podem abrir, se não sigam comigo. Paulo exorta os crentes da igreja a alegrarem-se com os que se alegram e a chorar com os que choram. E, irmãos, eu acredito que se nas nossas casas, na nossa igreja, nos nossos relacionamentos profissionais e pessoais, nos preocuparmos mais em ouvir e compreender o outro, o ambiente irá melhorar, os relacionamentos serão mais profundos e o mundo saberá que somos seguidores de Jesus. Tal como Jesus disse, e eu vou citar o que está no Evangelho de João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Naquela altura, na altura de Êxodo, nesta viagem rumo à Terra Prometida, as leis, quando Deus deu as leis, aquelas leis pretendiam definir de uma forma prática padrões morais que moldassem os comportamentos de um povo. Mas eu acredito que elas já refletiam também naquele momento algo mais profundo, muito mais profundo do que o mero cumprimento dessas regras das criações do hábito. Eu acredito que naquelas leis já estava refletido o coração de Deus. E eu faço outra pergunta para nós. Para ti, conheces o coração de Deus? Sabes o que o move, o que o alegra, o que o entristece, o que ele deseja para a tua vida? Eu acredito que a resposta é simples. Eu acredito que o coração de Deus é ter um relacionamento de amor contigo. E também que nos teus relacionamentos com os outros predomine o amor. E acho que cada um de nós pode ver isto do início ao fim da Bíblia. Dias antes de dar a lei a Moisés, Deus apresentou as condições desta aliança. Em Êxodo 9:5 diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. E esta expressão,
a minha propriedade peculiar, no hebraico, ela sugere a ideia de algo muito precioso que alguém reserva para si com especial carinho. Ou seja, em todos os mandamentos, leis e regras que viriam a seguir, e isto inclui os 10 mandamentos e todas as outras até este momento e para lá, elas já resultaram do valor que nós tínhamos para Deus e do carinho que Ele tinha por nós. E é interessante que mais à frente, Deus, através do profeta Jeremias, diz em Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 33, diz o seguinte: diz o Senhor, portanto isto é Deus a falar através do profeta para algo que ainda vai acontecer. Diz o Senhor: vem aí o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com os habitantes de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os agarrei pela mão para os tirar do Egito. Mas eles não guardaram essa aliança, embora eu fosse como um marido para eles. A nova aliança que nessa altura farei com o povo de Israel será assim. Vou gravar a minha lei dentro deles, vou escrevê-la nos seus corações. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Palavra do Senhor. A mim surgiram duas perguntas quando li este texto. Primeiro, que aliança é essa? E como assim, eu acho que isto é uma expressão brasileira, mas que resulta bem aqui na forma como eu queria dizer isto, como assim escrever a lei nos nossos corações? Então, eu lembrei-me da passagem de Lucas 22:20, em que Jesus respondeu a estas duas perguntas. Diz assim: da mesma forma, depois da ceia, não sei se alguma vez ouviram esta antes, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Ou seja, desde o início dos tempos, Deus tinha o plano de ter um relacionamento pessoal e íntimo connosco, um relacionamento de amor contigo, através da morte e ressurreição de Jesus e do envio do Espírito Santo. Se abrirem no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz a partir do versículo 15: se me amarem, hão de cumprir os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai para vos enviar um outro defensor que esteja sempre convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Ele está convosco e habitará em vós, por isso o conhecem. Então, reparem agora, no versículo 15, o cumprimento dos mandamentos é consequência do nosso amor por Ele. É como que se estivesse invertido. Nós não demonstramos não provamos o nosso amor por cumprir os mandamentos, mas cumprirmos os mandamentos é consequência do nosso amor por Ele. E este amor é, para mim, a reação ao amor de Deus por nós. É também baseado na gratidão pelo que Jesus fez e continua a fazer por nós. E é aperfeiçoado pela ação do Espírito Santo que habita em nós. E, por último, é alimentado por um relacionamento íntimo com Deus. E é neste último ponto, nós alimentarmos um relacionamento íntimo com Deus, que nós normalmente ficamos aquém. Nós aceitamos o amor de Deus. É sempre bom sermos amados. Somos gratos pelo sacrifício de Jesus. Nem que seja uma vez por mês recordamos disso na ceia do Senhor. Sabemos, se bem que às vezes nem sempre compreendemos, mas sabemos que o Espírito Santo vive em nós. Mas poucas vezes, ou menos vezes do que, não só de que devíamos, mas do que precisávamos, poucas vezes tomamos iniciativa para buscar Deus, para o conhecer e para ouvir dele. Muitas vezes envolvemos-nos como voluntários em organizações de apoio social, servimos numa ou várias áreas da nossa igreja,
apoiamos financeiramente boas causas, mas não nos dispomos tanto a conhecer Deus, a ler a Bíblia e, não sei se para todos, mas talvez para mim o mais difícil, a orar. E eu não quero dizer com isto que voluntariado, servir na igreja, apoiar boas causas é mau. Não. Tudo isto Deus deseja e deseja de nós, mas Ele não quer que isto seja ou assuma um lugar maior que o do próprio Deus. Mesmo estas coisas boas podem às vezes tornar-se como que ídolos, no sentido em que nos distraem de uma maior intimidade com Deus. Então, Deus sabe que quanto nós mais o conhecermos, mais o iremos amar, mais iremos fazer justiça, mais iremos doar do nosso tempo, energia e dinheiro para o servir, mais iremos falar dele aos que estão à nossa volta, mais iremos ser sal e luz, como já foi dito aqui. E eu queria terminar com duas ideias. Em primeiro, que nós estamos a olhar para Êxodo. Êxodo é este caminho fantástico e entusiasmante do povo de Israel a caminho da Terra Prometida. E tal como naquela altura, Deus também está atento a ti. Ele está atento ao que tu estás a passar, ao que estás a sentir, e podemos ter a certeza que Deus tem poder para nos livrar de qualquer dificuldade pela qual estejamos a passar. Tal como Ele fez naquela altura, Ele quer levar-nos, a mim e a ti, de onde estamos para um sítio melhor. Deus quer sempre levar-nos para um sítio melhor. Qual é esse sítio? Bem, eu acredito que ele pode ser um pouco diferente para cada um de nós, mas esse sítio é certamente junto a Deus, próximo de Deus, íntimo com Ele. E para terminar, um desafio, que é, quer já tenhas tomado a decisão de entregar a tua vida a Deus, quer nunca o tenhas feito, e eu hoje quero dar-te a oportunidade de fazeres uma nova aliança com Ele, de reafirmares o teu compromisso com Ele, de te arrependeres do teu pecado e colocares Deus em primeiro lugar na tua vida.